Boa tarde, minhas amadas irmãs, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para todas. Eu não sei qual é a hora que as irmãs vão ver este vídeo, se é pela manhã, se é pela tarde, se é pela noite, mas espero que todas estejam bem na presença do Pai, tenham tido uma semana abençoada. Hoje é sábado, o final de semana se aproximando, que todas estejam bem na presença do Senhor. Amém, minhas amadas irmãs? Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis que é do nosso Deus. Amém? Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro do Salmo 42, a partir do verso 1, que fala de Jó. Louvado seja Deus. Que diz assim: Jó se humilhou perante Deus e dá-lhe a glória. Louvado seja Deus. E diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim era maravilhosíssima e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Como ouvi dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te vê e os meus olhos. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Louvado seja Deus. Aqui Jó está falando, minhas amadas irmãs, porque antes ele achava que conhecia, que sabia quem era Deus, né? Jó, todo mundo conhece a história de Jó. Jó foi um servo de Deus, ali fiel a Deus, fazia ali orações pelos filhos dele, mas Jó era fiel diante do Senhor. E ali, quando ele teve um encontro com Deus, aleluia, quando a gente conhece Deus, tem um encontro com o Senhor, como ele diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim era maravilhosíssima, que eu não compreendia. Então Jó falava de coisa que ele não entendia, que ele não compreendia. Ele achava que falava, que conhecia o verdadeiro Deus, né? Mas ele não conhecia, né? Quando ele teve um encontro com Deus, foi que ele diz: nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, né? Eu falei do que eu não conhecia. Eu falei daquilo que eu não sabia. Louvado seja Deus. Muitas vezes, minhas amadas irmãs, nós falamos de coisa aquilo que nós achamos, de coisa aquilo que a mente está falando, o coração está falando, mas a palavra de Deus diz que o coração do homem, ele é enganoso. O coração fala de coisas que a gente acha que é verdade e não é. Muitas vezes nós pensamos algo, não, a verdade é assim, assim, assim. E não é nada daquilo que a gente está pensando. Não é nada daquilo que estamos falando. Porque a verdade, ela é uma só. É a palavra de Deus. É o próprio Jesus, o próprio Deus que é a verdade na minha e na tua vida, né? E Jó aqui, ele achava que conhecia Deus. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo pode. Nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Nenhum dos pensamentos de Deus pode ser impedido, minhas amadas irmãs. Quem é aquele que diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Por isso que ele falava do que ele não entendia. Porque muitas vezes nós não entendemos. Essa é a verdade. Muitas vezes não entendemos das coisas de Deus. Queremos fazer, queremos falar, mas muitas vezes sem entender e sem compreender as coisas do Senhor. Quando eu e você temos um encontro com Deus, procuramos entender a palavra de Deus na nossa vida, então aqui nós começamos a entender, a compreender a palavra do Deus vivo. Louvado seja Deus. Aí continua: Quem é aquele que diz tu,
que sem conhecimento encobre o conselho. Por isso falei do que eu não entendia, coisas que para mim era maravilhosíssima. Então, coisa que ele falava que para ele era maravilhosíssima. E quem eu não compreendia, que ele não compreendia. Louvado seja o nome do Senhor. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensina. Então ele está pedindo a Deus, falando com Deus, para que Deus ensine a ele as coisas a ele, né? Para que Deus chegue diante de Jó, ensinando as coisas a Jó. Porque Jó foi um servo de Deus, que sofreu muito, perdeu tudo que tinha, né? Família, os bens, tudo ele perdeu. Mas diz a palavra que Deus restituiu tudo 100 vezes mais do que ele tinha. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jó, ele foi um servo de Deus, mas ele era fiel diante do Senhor. Ele confiava em Deus. Então ele passou esse processo todo de sofrimento, mas ele permaneceu crendo no Senhor, fiel no Senhor. Hora nenhuma ele duvidou do Senhor Jesus. Ele creu em Deus. Louvado seja Deus. Por quê? Porque ele confiava no Deus que ele confiava, naquele Todo-Poderoso, né? Ele falava do que ele não entendia, daquilo que ele não conhecia, mas quando ele conheceu, chegou diante do Senhor, ele disse: bem sei eu que teus pensamentos não serão impedidos, nenhum é impedido. Quem é aquele que diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho, por isso falei do que eu não entendia, coisas que para mim era maravilhosíssima, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensina. Então ele pergunta a Deus, né? Que Deus escute ele, para que ele venha perguntar a Deus, e Deus ensinar ele. Muitas vezes acontece comigo e com você. Queremos fazer coisas que achamos que está bom, que está certo, mas não é nada daquilo que Deus quer que a gente faça. Deus não quer que a gente faça. Então vamos orar a Deus, apresentar diante do Senhor, para ver se é aquilo que Deus quer que a gente faça. Aleluia. Para quê? Para que eu e você venhamos se obedecer, ter uma vida de obediência diante do Senhor. Porque muitas vezes queremos fazer, o ser humano, ele é muito teimoso, quer fazer tudo aquilo que acha que está certo. E a certeza é uma só, que é a palavra. É a palavra de Deus que é poderosa, que é gloriosa, palavra viva, uma palavra de cura, de libertação, de conversão, porque a palavra, onde ela chega, minhas amadas irmãs, chega a vida, chega a libertação, chega a cura, porque Deus, ele é Deus. Jó perseverou até o fim, e Jó teve vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, minhas amadas irmãs. Que esta palavra, minhas amadas irmãs, fique no seu coração, e bota ela em prática, leia a palavra, ore, abençoe sua casa, sua família, os seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, te cubra de bênção, de paz. Venha ter um final de semana abençoado, recheado de bênção dentro da sua casa, dentro da sua família. Que Jesus te ilumine, te livre de todo mal, em nome de Jesus.